Olá, eu sou Paulo Protásio, trabalhador do SUS, na Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Alagoas, nas ações de controle vetoriais. Um dos mais sérios problemas de saúde pública da atualidade no Brasil são as nossas arboviroses urbanas, que são infecções causadas por arbovírus, que são vírus transportados por artrópodes. Artrópodes da biologia, são seres que são invertebrados, que têm os pés articulados e que sua camada externa nós chamamos de exoesqueleto. Como exemplos nós temos mosquito, o barbeiro, aranhas, escorpiões, isso, exemplos de artrópodes, e também os mosquitos. Em especial nós vamos nos dedicar um pouco ao Aedes aegypti, essa espécie que tão bem se adaptou ao estado brasileiro e que é responsável pela grande maioria da transmissão dessas arboviroses em pleno século XXI no Brasil. Falando rapidamente em relação à etiologia dessas três arboviroses, a dengue, que desde lá dos anos 80, 90, nós temos mais familiaridade com os 4 vírus no Brasil. A introdução do Zika a partir do ano de 2014 no país, bem como o chikungunya vírus, fazendo com que essas arboviroses, junto a altas infestações do Aedes aegypti nos nossos territórios, continue sendo motivo de grande preocupação para as autoridades em saúde pública e para o conjunto da sociedade. O Zika vírus, reitero, fez desde a sua descoberta, próximo lá dos anos 50, fez todo o seu processo de transição para a Ásia e com a sua chegada no Brasil, trouxe para nós um dos grandes problemáticas, um dos nossos grandes flagelos na atualidade, quando a sua associação desse vírus com a microcefalia, condenando, infelizmente, tantos brasileirinhos a não terem uma vida não tão saudável como deveriam. Lembrando, gestantes com doenças antemáticas, devemos pensar, sim, no Zika vírus. Uma outra grande problemática nos nossos territórios, que será a febre de chikungunya, visto que ela também poderá sequelar uma grande parte da população, impactando diretamente na vida desses cidadãos e cidadãs. Tudo isso é transmitido por esse inseto, esse mosquito, que tão fantasticamente adaptou-se às nossas realidades, tanto em relação às nossas fragilidades na infraestrutura, e em especial no Nordeste e nas nossas cidades, cujo abastecimento de águas é precário, intermitente, fazendo com que as populações passem a condicionar, a estocar essa água, consequentemente, pelas características, hábitos e costumes desse ser, ele tranquilamente, nesses últimos 30 anos, povoou e está povoando, reproduzindo-se fantasticamente no solo brasileiro, consequentemente trazendo aí todo o perigo dessas arboviroses. Como característica, o tamanho dele é menor que 1 centímetro, tem um voo baixo, asas e corpo de cor escura, tem 3 pares de patas que são listradas, abdômen listrado, tem preferência pelos domicílios, vive dentro dos nossos imóveis, nos nossos quartos, salas, também no periférico, no nosso peridomicílio, quando ele precisa para fazer a fêmea precisa para fazer a sua oviposição. Então nós ofertamos todo um conjunto de condições para que cada vez mais tenhamos o Aedes aegypti nos nossos territórios. A partir do seu acasalamento, a fêmea vai procurar posteriormente depois um local grávida para fazer a sua oviposição. O Aedes aegypti, para que nós possamos combater, é preciso conhecer essa espécie.
Então nós precisamos conhecer algumas questões, né, muito importantes, né, no nosso dia a dia, que favorecem a proliferação, a reprodução do Aedes aegypti nos nossos domicílios. Né? Tende esse mosquito, né, a estar dentro dos nossos domicílios em repouso, após a sua alimentação sanguínea, né, buscar os depósitos para fazer a sua oviposição. A fêmea do Aedes aegypti faz oviposição em vários depósitos, isso garante a sua perpetuação de espécie, e o seu ciclo evolutivo é, né, o ovo, depois uma forma imatura, né, que nós chamamos larvária, né? Em seguida você tem um outro processo, né, na vida do inseto, que são estágio pulpal. Em seguida a emergência do inseto adulto, um ser com metamorfose completa. Esses ovos, né, pela fêmea do Aedes aegypti, são fixados nas paredes dos depósitos, acima do nível da água. As fêmeas distribuem, como eu falei, os ovos por diversos recipientes para que possa garantir a sua perpetuação de espécie. Um detalhe extremamente importante: esses ovos são capazes de resistir a longos períodos de dissecação, até 450 dias, fazendo com que o seu controle, né, torne-se ainda mais difícil, mais complexo. Após os ovos, né, acontece a eclosão. E aí nós temos o estágio larvário, e durante essa fase larval o Aedes alimenta-se principalmente de matéria orgânica presente nos criadouros, cujos estágios são 4 momentos, né, desse ser, e em condições favoráveis, com alimento e temperatura entre 25 a 29 graus, esse período compreende entre a eclosão e a pupação, girando em torno de 5 dias, e seu estágio completo, né, sua metamorfose completa, em no máximo 7 dias. A transmissão, né, é viral e acontece quando a fêmea, né, busca infectada, ao fazer seu reparto sanguíneo, injeta os vírus na corrente sanguínea, né, de uma pessoa susceptível, bem como, né, a fêmea do Aedes aegypti também, ao fazer a sua ingestão sanguínea em um indivíduo que esteja num período virêmico, ela passa a albergar o vírus, ocorre o seu processo de replicação, os vírus depois migram lá para as suas glândulas salivárias, e aí todo o ciclo, né, continua a acontecer entre o vetor e a espécie humana, cujo período de incubação no mosquito pode ser de 7 a 12 dias, esse vírus, né? Ele transmite, a partir do momento infectado, transmite por toda a vida essas arboviroses. E o período de incubação do vírus na espécie humana, né, varia entre 3 a 15 dias, mas a média entre 5 a 8 dias. Mas o mais importante que nós chamamos a atenção nesse momento é para os nossos territórios, onde ele vive, onde se desenvolve. Naturalmente, esses insetos procuram os depósitos artificiais, também podem desovar em ambientes, em criadouros naturais, porém, o nosso mecanismo, nossa forma de vida, a fêmea do Aedes aegypti, ela tem todo um conjunto, né, de fatores aí que favorecem a sua reprodução, a sua proliferação e a sua manutenção nos nossos territórios. Cujos recipientes nós encontramos, né, nos nossos domicílios, nos terrenos baldios, desde os recipientes menores, artificiais, como plantinhas com água, dos depósitos artificiais que servem para o acúmulo de água para uso doméstico, consumo humano, onde nós encontramos 90% dos focos da presença do Aedes aegypti nesses criadouros, que servem, né, de acondicionar água para o nosso uso, para o nosso sustento. E aí que nós chamamos a atenção. Bem como alguns depósitos também em determinados locais, territórios, que servem bastante como criadouros, além dos inservíveis, os pneumáticos, mas em especial nós chamamos a atenção para os depósitos de armazenamento de água para o consumo humano. Esses criadouros são potenciais,
Reitero, 90% dos focos de Aedes aegypti nós encontramos em depósitos de água de consumo humano, desde os pequenos depósitos, baldes, né, tonéis, caixas d'água, cisternas. Então nós aqui no Nordeste, pelas nossas necessidades, temos inúmeros tipos de depósitos que favorecem sim a proliferação do Aedes aegypti, a manutenção desses seres nos nossos territórios, carecendo muito, mas muito, de uma participação efetiva, ativa da população, visto que nós precisamos acondicionar a água, mas precisamos acondicioná-la de uma forma correta, evitando que esses depósitos passem a maior tempo no dia a descoberto, né, evitando as suas várias posturas da fêmea do Aedes aegypti. Quanto mais tamponados, nós vamos conseguindo reduzir a população de Aedes aegypti desses territórios. E essa é uma das formas que nós estamos chamando muito a atenção para a sociedade, que nós denominamos de controle mecânico, através de atitude, do conhecimento dos hábitos, costumes e comportamentos, né, do inseto. A população precisa mover-se ativamente. São atitudes, são gestos capazes de reduzir a população de Aedes aegypti, em especial enquanto cidadãos e cidadãs, né, no acondicionamento correto da água para o nosso consumo humano, dos depósitos, das cisternas, dos potes, dos tanques, né, dos grandes reservatórios que nós temos nos nossos municípios, no território nordestino. Controle mecânico, método de primeira escolha. Dos vários métodos que nós temos, né, difundido essas mensagens, o controle mecânico é sem dúvida o principal, né? Bem como temos outros, né, tipos de controle, né? Porém, o controle mecânico, onde toda a proteção e vedação dos possíveis criadores deve ser um nosso mantra, orientar a proteção e vedação de possíveis criadores que não possam ser destruídos, destruir e destinar adequadamente os criadores que não possam ser eliminados, orientar a limpeza das paredes dos possíveis criadores que não podem ser eliminados, com escovação dos depósitos com água, né? Eliminação e destruição de depósitos inservíveis que contenham larvas, esvaziamento e limpeza dos depósitos com larvas que não podem ser eliminados, tipo os pequenos depósitos com água. Como método complementar, ainda dentro dos programas de saúde pública, nós temos a aplicação de larvicidas, reitero, método de segunda escolha, medidas complementares. São momentos onde você tem as larvas que estão localizadas, estão concentradas, estão imóveis, estão mais vulneráveis. É possível que também as ações do larvicida possa contribuir, mas não é método de primeira escolha, visto que nós temos hoje o inseto também resistente a determinados grupos de larvicidas. Então, aplicar produto químico, né, com bastante racionalidade, evitando o uso indiscriminado, né, dos larvicidas, atualmente trabalhados pelos programas de saúde pública no Brasil. Importante é não deixar chegar à fase adulta esse inseto. Focar no controle mecânico, proteção e eliminação de possíveis criadores, para impedir o desenvolvimento do mosquito. Reitero, continua sendo nosso mantra a participação efetiva da população. E quando nós temos alguns momentos, né, de surto ou epidemias, quando recomendado, nós também trabalhamos com controle químico através da pulverização aeroespacial, a ultra baixo volume, conhecidamente como fumacê, mas só único e exclusivamente em momentos de bloqueio de transmissão, para contribuição, controle de surtos ou epidemias. Então, controle químico utilizado com muita racionalidade. Devemos também potencializar todas as ações para o controle legal, com normas e regulamentando instrumentos legais, como normas de conduta para apoiar as ações de combate ao vetor, especialmente para garantir a visita do agente de controle de endemias aos imóveis fechados, abandonados, onde exista recusa, a responsabilização dos proprietários pela manutenção e limpeza de terrenos baldios e imóveis fechados, regulamentação de atividades comerciais consideradas críticas do ponto de vista sanitário, borracharia, ferros velhos,
né? Sempre buscando o apoio do Ministério Público, extremamente importante essa parceria. O que cada um ainda pode fazer, o que nós podemos fazer como método de controle, né? Então, em relação às caixas d'água fechadas, manter tamponados tonéis e barris, lavando semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenamento de água, a questão do lixo, que vai ter como os depósitos inservíveis. É um conjunto de atividades, né, tanto do setor saúde quanto da sociedade, para que nós possamos cada vez mais reduzir a população desses insetos nos nossos domicílios. Alguns repelentes são recomendados para algumas situações. É um conjunto de atividades, reitero, de toda a sociedade, mais do setor saúde, né? Intersetorialmente é que nós, com certeza, não deixando o mosquito nascer, não teremos mosquito adulto para matar. Reduzir a população desses insetos nos nossos territórios para evitarmos no futuro surtos de epidemia dessas arboviroses que tanta dor, sofrimento e até morte tem causado à sociedade brasileira. Obrigado e nos reencontraremos no próximo vídeo.